sempre cantado junto também. Temos vivido dias difíceis, sempre recebido, notícias difíceis de ouvir. A televisão não para de falar sobre isso, As notícias falam a respeito de Mensalão, Lava Jato, não sei quantas operações a Polícia Federal já teve, e mais notícias tristes e difíceis vamos ouvir. Mas por que isso? A semana passada, ouvimos um pouco a respeito de Romanos 1, 18 em diante, que o mundo, ele está, de fato, vivendo tempos difíceis. O homem vive longe de Deus. E o homem entregue a si mesmo vai viver longe de Deus sempre. Mas, infelizmente, o que temos visto também é que a influência do mundo tem entrado dentro das igrejas. E o panorama que lá em 2 Timóteo 3, 1 em diante fala, Paulo falando, dando um alerta a Timóteo, é de que os problemas estariam dentro da igreja também. Homens que se dizem piedosos estarão levando pessoas para longe de Deus. Homens, ovelhas em pele, em pele de cordeiro. E a grande questão é como vamos lidar com tudo isso? Como que vamos enfrentar também todos esses tempos difíceis que tem pela frente? Não adianta ficar lamentando, não adianta ficar só, está difícil, crise no Brasil, se nós não tomarmos uma atitude. O livro de Salmos é o livro que nos ajuda muito nesses momentos. Principalmente momentos difíceis. O livro de Salmos possui muitas palavras de consolo. E ela foi escrita por vários autores. Davi é um deles. A gente só conhece Davi, mas Asaf foi um dos autores também. Tem um salmo de Moisés, o Salmo 90. E temos tantos outros autores desconhecidos também. É uma literatura devocional. Um grande teólogo, Martin Lloyd-Jones, falou o seguinte: é notável a honestidade com que esses homens, esses autores dos Salmos, não hesitam em falar a verdade a respeito de si mesmos. Eles retratam nesses poemas as dificuldades que eles têm em relação ao mundo, as dificuldades que eles têm em relação ao pecado, as dificuldades que eles têm em relação aos outros. Então eles não hesitam em colocar aquilo que está no coração deles. Eles colocam as suas lutas, anseios, desejos de uma forma bem clara e honesta. E Davi, um dos salmistas, faz isso muito bem. Aliás, ele é conhecido como o homem segundo o coração de Deus, porque ele coloca de uma forma bem clara o seu coração. Quando confrontado, ele reconhecia o pecado. Temos alguns salmos, talvez até um pouco difíceis, em que o autor do salmo, parece que ele pede para Deus derramar uma praga sobre os seus inimigos. Esses salmos são conhecidos como salmos imprecatórios. Só um exemplo rapidamente, Salmo 35, 4 a 6, diz o seguinte: sejam humilhados e desprezados os que procuram matar-me, retrocedam envergonhados aqueles que tramam a minha ruína, que eles sejam como a palha ao vento, quando o anjo do Senhor
os expulsar. Seja a vereda deles sombria e escorregadia, quando o anjo do Senhor os perseguir. Então a gente vê, né, o autor se derramando, colocando todo o seu anseio, toda a sua dificuldade. E ao mesmo tempo, durante a leitura desse salmo, a gente vê que o autor mesmo reconhece que a justiça vem de Deus. Apesar de ele colocar tudo isso, mas sempre reconhecendo que Deus é o Deus da justiça. Então nós aprendemos muito com essas leituras também, porque nos coloca no lugar onde devemos estar. Nós somos criaturas de Deus. Salmos tem um sentido de louvores no hebraico, né? E é bem, condiz muito com basicamente todo o conteúdo que nós encontramos. Para o português, Salmos veio da tradução do texto do Antigo Testamento para o grego, né, que é conhecida Septuaginta. E ela significa cântico de louvor. Na realidade, não tem somente cântico de louvor, como nós temos esses versículos agora, né? Um salmo imprecatório, né? Pedindo para derramar uma praga, né, nos que estão perseguindo. Mas mesmo assim, nestes salmos, a gente vê o reconhecimento da grandiosidade de Deus, que não deixa de ser um louvor. Todos nós devemos sempre louvar a Deus, reconhecendo sempre a grandeza desse Deus. Então, podemos ver que no livro de Salmos, nós encontramos pelo menos esses três tipos, de lamento, de louvor e salmo didático. Salmo 117, que é um salmo conhecido, né, e bem curto, louvai ao Senhor todos os povos, é um salmo de louvor. Salmo 23 também, né, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, reconhecendo esse Deus grandioso. E o salmo didático é um que nós vamos compartilhar nesta manhã, o Salmo 37, né, e é um salmo muito conhecido, até principalmente o versículo 5. Mas neste salmo encontramos conselhos importantes para a nossa vida, advertências a respeito da vida dos ímpios. Precisamos ver o exemplo destes homens também, desses ímpios. E também nós encontramos conselhos importantes, né, de benefícios, dos benefícios de se andar nos caminhos de Deus. Conselhos para um viver santo. O que são conselhos? Né, todos nós ouvimos conselhos desde a nossa juventude, né, desde a infância até. E são, muitas vezes, advertências, são palavras até mesmo de motivações que nos ajudam em momentos difíceis. Então, fazem parte da nossa vida e muitos conselhos se encontram com verbos no imperativo. Acho que todos nós sabemos, né, o que é um verbo no imperativo, são ordens. E só para ter ideia, o decálogo, né, os 10 mandamentos que Deus passou para Moisés, 8 desses 10 mandamentos são imperativos negativos. Rapidamente aí. Não terás outros deuses além de mim, não farás para ti nenhum ídolo, não tomarás em vão o nome do Senhor. Aí vem 2 que não são negativos. Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Honra teu pai e tua mãe. E aí depois vem mais uma sequência de imperativos negativos. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás. Tá? Então nós temos, né, sempre ouvido esses imperativos. E até os imperativos
negativos também. Vamos abrir lá no Salmo 37 e ler os versos 1 a 11. E aí a gente vai encontrar esses imperativos negativos também, né, que são importantes para a nossa vida. Diz o seguinte, tá? Vou ler na nova versão internacional. Não se aborreça por causa dos homens maus, e não tenha inveja dos perversos, pois como o capim logo secarão, como a relva verde logo murcharão. Confie no Senhor e faça o bem. Assim você habitará na terra e desfrutará a segurança. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do teu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele agirá. Ele deixará claro como a alvorada que você é justo e como o sol do meio-dia que você é inocente. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Evite a ira e rejeite a fúria. Não se irrite. Isso só leva ao mal. Pois os maus serão eliminados, mas os que esperam no Senhor receberão a terra por herança. Um pouco de tempo e os ímpios não mais existirão. Por mais que você os procure, não serão encontrados. Mas os humildes receberão a terra por herança e desfrutarão pleno bem-estar. Conselhos importantes para a nossa vida. E aqui nós encontramos alguns imperativos que eu mencionei anteriormente, são os imperativos negativos. São ordens que são dadas e que tem uma partícula lá, o não. Eu acho que nós ouvimos muito isso quando crianças, né? Não faça isso. Não saia de casa. Não volte tarde. Tô vendo alguns assim, né? Rindo disso daí. Nós ouvimos muito. Né? E talvez a gente está falando hoje, né, para os nossos filhos. Não faça isso. A gente repete isso. Mas são importantes porque nos colocam limites para a nossa vida. Não podemos esquecer desses imperativos negativos. Fazem parte da nossa vida. Tem alguns educadores, ouvi um tempo atrás, que falavam que não podemos falar essa palavra não para uma criança. Tem gente falando isso daí. Tem que ser mais positivo. Eu fiquei pensando, será? Todo esse movimento na educação que tem tido ao longo dos anos, parece que tem sido muito mais para afastar as pessoas da palavra de Deus. Estão tirando Deus do centro da vida. Nós precisamos falar não também. Principalmente na educação de uma criança, ela precisa ouvir não. Não pode fazer isso. Deus, quando falou para Adão, colocou um limite. E o limite era não comer do fruto da árvore da vida. Nós temos limites também. Nós temos alguns não. E temos que obedecer isso também. Primeiro não. Não se aborreça. Está na NVI. Na atualizada diz, não te indignes. Uma outra ideia seria, não te esquentes de indignação. Para quem gosta de português, né, de gramática, de verbo, esse verbo ele tem
uma ação reflexiva, ou seja, o sujeito ele pratica e recebe a ação. A ideia é de não acender a indignação, nós mesmos não acendemos a indignação dentro do nosso coração por causa desses malfeitores. Não se esquentar. Você já ficou tão quente de raiva em alguma vez? Que as pessoas até perceberam? Alguns ficam logo, né? Dá para perceber logo quando está irado, o sangue sobe e fica vermelho. Né? Bruno está fazendo assim. Acho que nós já ficamos assim. Por quê? Porque nós deixamos aquilo até tomar conta do nosso coração. Se esquentar de indignação, deixar aquilo tomar conta do coração. E o salmista diz: não te indignes por causa dos malfeitores, não se aborreça por causa dos homens maus. Mas espera aí, será que eu tenho que deixar então só na paz, né? Ser paz e amor, tal, não sei o quê, e deixar... Não é isso que a palavra de Deus diz. Não é isso que o salmista está dizendo. Está dizendo para que não deixe isso tomar conta do seu coração, a ponto de você ficar vermelho, esquentado. O outro imperativo negativo: não tenha inveja dos que praticam a injustiça, ou dos que praticam a opressão, daqueles que oprimem os outros. Não tenha inveja. Também é uma ação reflexiva. Não deixe que a inveja tome conta do seu coração. Não fique com inveja dos que praticam o mal, dos que oprimem os outros. Sabia que ele pode ter até a ideia daqueles que praticam o assassinato? Uma outra palavra que pode ser traduzida seria assassinato, dos assassinos, dos homicidas. Não tenha inveja. Uma palavra está muito em uso nos nossos dias, né? A palavra bullying. Talvez traduzindo, né, contextualizando, seria: não tenha inveja daqueles que praticam bullying. Não se associe a essas pessoas, não ande junto com eles, não queira estar no mesmo grupo dessas pessoas. Os nossos filhos, principalmente os adolescentes, têm uma luta muito grande em relação a isso, por conta dos grupos, de querer fazer parte de um grupo, daqueles que são populares e acabam cometendo bullying. Não tenha inveja dessas pessoas. Não deixe que isso tome conta do seu coração. Rapidamente, Provérbios 23:17 fala a mesma coisa a esse respeito. Não inveje os pecadores em seu coração, melhor será que tema sempre o Senhor. Não inveje os pecadores em seu coração. Um outro provérbio, 24:1 diz: não tenha inveja dos ímpios, nem deseje a companhia deles. Ela é bem clara, a palavra de Deus é bem clara a esse respeito. Não podemos ter inveja destes homens maus. Não podemos ter inveja desses políticos que se enriqueceram à custa da população, oprimindo a população. Não podemos ter inveja deles. O que acontecerá com esses homens maus?
O verso 2 dá a resposta. Pois como o capim logo secarão, como a relva verde logo murcharão. Mas espera aí, parece que não está acontecendo isso, né? Essa lava-jato está indo, não está dando muito resultado, né? Alguns estão presos, né? O ex-governador do Rio, né? O Sérgio Cabral está lá preso, outros estão presos também. Mas alguns deveriam estar presos, não estão, né? Estão causando um grande movimento ainda aí e tal, e fazendo o que querem, né? O Aécio Neves e tal, e tem tantos outros. Mas aqui diz que logo murcharão, né? Vão secar. Mas por que ainda não acontece isso? A gente vai responder mais para frente. Mas o que diz esse verso 2? Como o capim logo secarão. O agir de Deus. Né? Deus vai agir. E quando Deus agir, eles serão cortados. O capim não seca por si só. Se não tiver o sol, lógico, e tiver um período de estiagem, seca, aí ele vai secar. Mas se você cortar, ele seca. Então a ideia também pode ser de o capim vai ser cortado e vai secar. E como a relva verde, depois logo vai murchar. Só um parêntese, né? Na poesia aqui que nós encontramos, principalmente no Antigo Testamento, encontramos esses paralelismos, né? Aqui é praticamente a mesma ideia, a primeira linha e a segunda linha. É um paralelismo sintético, ele está dando a mesma ideia. Então, como o capim logo secarão, como a relva verde logo murcharão. Então, a mesma ideia aí que ele está passando, que Deus vai agir e esses homens maus serão aniquilados. Temos que crer nisso, que esses ímpios não mais existirão. Então, esses são imperativos negativos neste texto aqui, do 1 a 11. E os imperativos positivos? Temos vários. Confia no Senhor. Confiar, essa palavra confiar, expressa um sentido de bem-estar e de segurança resultante de possuir algo ou alguém em quem depositar confiança. Então nós depositamos toda a nossa confiança em Deus. Não sei quantos já brincaram, né? Tem uma brincadeira de você ficar de costas num lugar alto e ter pessoas aqui atrás, um grupo de pessoas com a mão estendida. E você confia que eles vão te segurar e você se joga de costas. Então você está confiando que esse grupo de pessoas vai te segurar. Talvez assim, a gente tem que escolher bem as pessoas que vai colocar atrás, né? Se for aqueles amigos aprontadores, com certeza acho que não dá para confiar muito. Mas essa ideia de você confiar de que as pessoas que estão lá vão te segurar. Nós precisamos confiar que Deus está no controle de todas as coisas. Ele é soberano sobre tudo. Ele vai, de fato, acabar com toda essa impiedade no tempo dele. Um outro imperativo, faze o bem. Pratique o bem. Transformar a fé que temos no nosso grandioso Deus em bem. Habitar na terra. É interessante que em muitos salmos nós encontramos isso. Por que habitar na terra? Porque era algo que fazia parte, uma promessa para o povo judeu, de possuir a terra. Nós não entendemos muito bem isso. Nós não entendemos muito bem isso. Mas o povo de Israel entende muito bem
Tanto que por anos e anos eles lutaram pela terra, e eles estão lá, um pedacinho de terra, e lutando ainda por ela, e vão continuar lutando, porque isso é uma promessa, e eles se agarraram nessa promessa e confiam nessa promessa também. Nós precisamos confiar em Deus. Então, habitar a terra é de que vamos receber bênção do Senhor. A ideia de habitar na terra é de fato de possuirmos a terra, de criar raízes, de fincar moradia, fixar moradia. Talvez nós não entendemos muito bem isso porque nós não recebemos essa promessa também. Mas talvez aqueles que estão lutando pela casa própria há anos e anos, né, podem ter uma ideia disso, de habitar na terra, de receber essa promessa de habitar na terra. Obrigado. Acho que a bateria está indo já para o espaço lá. Alimenta-te da verdade. Alimentar, essa palavra, esse verbo alimentar, ele pode ter até a ideia também de cuidar das ovelhas, de pastorear as ovelhas, a fim de alimentar estas ovelhas. Então, alimentar, cuidar, para que nós nos alimentemos da verdade, da fé que temos em Deus. Nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus. Esse aqui é o nosso alimento diário. Nós precisamos disso daqui para o nosso dia a dia. O verso 4, temos também alguns outros imperativos. Agrada-te do Senhor. Talvez aqui um alerta, porque o verso 4 pode não ser entendido muito bem. Deleite-se no Senhor, agrada-te no Senhor, e Ele atenderá os desejos do teu coração. Alguns podem até pensar que, se eu fizer aquilo que Deus quer que eu faça, então Ele vai atender o que eu quero. Não é bem assim. Não é bem assim. A ideia é estar feliz com Deus. Nos regozijarmos nele. Acreditarmos, confiarmos nele plenamente. E aí ele satisfará os desejos do teu coração, né? Atenderá os pedidos, petições do teu coração. Mas nós sabemos que, se nós estivermos de fato fazendo a vontade de Deus, cumprindo com aquilo que Deus quer que a gente faça, vivendo de fato a vida cristã, com certeza os nossos desejos, os nossos pedidos serão tudo de acordo com a vontade de Deus. Eu não vou fazer um pedido tão egoísta, ou um pedido que vá satisfazer um desejo pecaminoso. Com certeza não. Eu vou fazer um pedido que vai estar de acordo com o propósito de Deus para a minha vida. Então, esse versículo, alguns têm usado de uma forma errada até, né? Mas temos que fazer os pedidos de acordo com a vontade de Deus. Entregue o seu caminho ao Senhor. Entregar o próprio caminho, entregar a própria vida ao Senhor. E confie nele plenamente, né, que é a mesma ideia do verso 3. O verso 6, ele vai mostrar o resultado, mas no final do 5 mesmo, ele diz, entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele, e ele agirá. De que forma que ele vai agir? Ele vai mostrar a nossa inocência,
nesse caso aqui, do que o salmista está colocando, né? Ele deixará claro como a alvorada que você é justo, e como o sol do meio-dia que você é inocente. Davi é o próprio exemplo disso. Por anos, ele lutou contra o rei Saul. Davi era o rei prometido. Ele havia sido ungido já. Mas teve um período da vida dele, antes dele ir ser entronizado como rei. Ele passou por lutas muito difíceis contra Saul. Ele teve oportunidades até de matar o rei Saul. Mas ele confiou que Deus é que iria fazer isso, porque Deus é que o ungiu como rei. E Saul também havia sido ungido como rei. Então era Deus que iria agir. E de fato Deus agiu. E Davi subiu ao trono, foi entronizado. Então o próprio Davi é um exemplo disso. Né? De que ele, Deus, foi quem colocou Davi no trono. Né? O próprio Deus conduziu Davi ao reinado. Continuando alguns imperativos, outros imperativos: descanse no Senhor e aguarde. E espere. Talvez uma palavra difícil. Espera. Aguarde. Aguarde por Ele com paciência. Você é paciente? Será que você tem paciência mesmo? Só um exemplo, né, de um homem que eu admiro muito. Seu Ricardo Parker, fundador da Palavra da Vida aqui, pai do Gary. Ano passado, né, ele estava cortando algumas árvores, né, e um galho caiu em cima do pé dele e quebrou. E eu acho que todos nós achávamos que ele não iria ser paciente. Mas esse homem foi um verdadeiro paciente. Seguiu todas as orientações médicas, né, e teve todo o cuidado. Tanto que, no tempo previsto mesmo, ele voltou a caminhar. Foi paciente. Hoje ele está lá com Daniel Sipe, viajando lá pelo interior do Amazonas. Será que nós somos pacientes? Será que nós aguardamos, esperamos mesmo? Ou queremos fazer do nosso jeito? Descanse no Senhor. Estamos descansando mesmo em Deus? Aguardando, às vezes, até a resposta dEle? Descansar a ponto de não indagar nada ao Senhor. Será que temos essa paciência? Verso 7, segunda parte: não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. De novo aqui ele está repetindo o verso 1. Não se aborreça, não te indignes. A segunda vez que ele coloca: não deixe acender no seu coração essa ira, essa indignação. Não fique vermelho de raiva. Deixa a ira, verso 8, evite a ira e rejeite a fúria. Não te impacientes. Deixar a ira, a ideia de abster-se, retirar-se. Você sair de perto. Não sente junto com aqueles que só falam a respeito disso. Porque isso daí só vai fazer mal para você. E você vai ficar irado também. Provavelmente.
Se você andar com alguém que vive irado, provavelmente você também vai viver irado também. Então, evite, né? Abstenha disso. Quando a gente vê as pessoas fazendo dieta, ou a gente mesmo faz dieta, ou tem que fazer uma dieta, nós temos que nos abstermos de algumas coisas, de algum certo tipo de comida. Quem é diabético sabe muito bem disso, né? Não pode nada que tenha açúcar, abster. Nós precisamos nos abstermos também disso, de deixar a ira. A ira pertence a quem? A Deus. Tem a ira santa? Tem, mas eu acho muito difícil a gente ter isso, porque o nosso coração ele é pecaminoso. Abandona o furor, né? Abandonar uma característica indesejável. O furor ele pode ser usado, traduzido também como veneno. Algo que fará mal à pessoa. E de fato o furor, a ira, faz muito mal a nós. Às vezes quando nós ficamos tão indignados, né, vermelhos de tanta ira, a gente acaba tomando uma atitude, fazendo algo que vai prejudicar ainda mais a nossa própria vida também. Então, furor, né, algo que fará mal ao indivíduo. Então, não te indignes, não te impacientes. Né, a gente vê pela terceira vez isso repetido aqui nesse texto. E um detalhe, meus irmãos, quando a gente vê uma repetição assim nas Escrituras, a gente tem que estar já atento. Não é à toa que o autor coloca isso. Então, quando tem repetição, ligue o alerta, porque pode ser algo importante para a nossa vida mesmo. E talvez seja algo muito fácil de nós irarmos, nós nos indignarmos com as pessoas. E ele diz, isso só leva ao mal. E de fato só leva ao mal, porque se deixar a ira ou o furor dominar, certamente vai acontecer alguma coisa até mesmo com o nosso corpo. Não é verdade? Mágoa. Pode até trazer gastrite nervosa, que pode ir para uma gastrite crônica, que depois pode até ir para uma úlcera, sabe lá o que mais. O nosso corpo vai reagir a tudo isso também. Aqui é um alerta muito grande para a nossa vida, meus irmãos. Tudo isso daqui pode levar a um mal muito grande para a nossa vida. Temos, depois desses imperativos negativos e positivos, temos alguns resultados interessantes para a nossa vida, que são resultados da obediência ao Senhor. Quais são os resultados? Os maus serão eliminados. Os que praticam mal serão eliminados. Deus irá cuidar dos perversos. Deus vai cuidar deles. Eu gostaria de colocar um alerta aqui. Temos de cuidar para nós não sermos influenciados por esses maus, homens maus. E acabarmos sendo um deles também. Um homem mau. Muito cuidado com isso. Mas os que esperam no Senhor receberão a terra por herança. Aqui a gente vê de novo, né, de receber a terra por herança.
esperar pela justiça, né? Esperar pela bênção do Senhor. Continuando, o verso 10: um pouco de tempo e os ímpios não mais existirão. Essa expressão, um pouco de tempo, indica o fim da paciência de Deus com os ímpios e o início do juízo do Senhor. O fim da paciência de Deus com os ímpios e o início do juízo. Lembra que no início, né, no verso 2, a gente vê o resultado também. Pois como o capim logo secarão, como a relva verde logo murcharão. Quando que isso vai acontecer? Quando Deus falar basta. Um pouco de tempo, né, quando o fim da paciência de Deus se esgotar. E vai iniciar o juízo de todos esses ímpios. Por mais que a gente procure esses ímpios, eles não serão encontrados. Por mais que nós procuremos diligentemente, né, indo atrás mesmo, mas não mais existirão estes ímpios. Porque quando Deus age, meus irmãos, quando a justiça de Deus age, Ele vai agir de forma plena, acabando, de fato, com todos esses ímpios. Temos de crer nisso. E com certeza um dia isso vai acontecer. Não vai ser agora, mas um dia todos esses maus terão um destino. Deus já reservou o destino para eles. E nós não vamos encontrar mais esses ímpios. Mas os humildes receberão a terra por herança e desfrutarão pleno bem-estar. Mateus 5:5, né, o pastor Gary falou a respeito do Sermão do Monte. Né, um do Sermão do Monte fala a respeito das bem-aventuranças. Mateus 5:5 diz: bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Praticamente a mesma coisa aqui do Salmo 37:11. Os humildes consideram e experimentam Deus como seu libertador. E recebendo graça, que é favor imerecido. Deus é o libertador. Deus foi o libertador da nação de Israel, tirando lá do Egito e levando até a terra prometida. Deus é o nosso libertador, providenciando a salvação em Cristo Jesus. E recebemos dele de forma gratuita, graciosa, um favor imerecido. Nós não merecíamos isso, a salvação. Nós não merecemos a salvação. O que nós merecemos é a condenação eterna. Deus nos deu graciosamente a salvação. Por isso nós podemos estar aqui hoje como igreja, reunida, para cantar, para adorar, reconhecer Deus como o único e verdadeiro Deus, que providenciou a salvação em Cristo Jesus. Por isso nós podemos cantar todos os cânticos que cantamos. Por isso nós podemos reconhecer que em Jesus nós podemos ter a plena confiança. Jesus é o nosso advogado, é o nosso sumo sacerdote, como está escrito lá em Hebreus. Sabe
o que é padecer, entende as nossas dores. Mas recebemos tudo isso de forma graciosa. Ele nos deu de graça. Nós não merecíamos isso. O que nós merecíamos era a condenação. Não a salvação, mas sim a condenação. Temos que lembrar sempre disso. De que Cristo nos deu a salvação de forma graciosa. Toda vez que pensarmos, ou vier na nossa mente algum pensamento mau, temos que combater de fato com aquilo que Cristo fez por nós. Ele nos deu a salvação, sofreu por nós, carregou todos os nossos pecados, a ira de Deus foi derramada sobre ele. E a ira que estava destinada a todos nós. Então ele recebeu tudo isso para que nós tivéssemos a salvação. Algumas aplicações para a nossa vida. E algo que precisamos fazer constantemente. Cuidar do nosso coração. Cuide do coração. Provérbios 4:23 diz: sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. E de fato, o nosso coração também não possui muita coisa boa. Jesus falou isso lá em Marcos 7. Não tem nada de bom, porque dentro do coração é que saem tudo o que é podre. Não é o que tem de fora que contamina, mas o nosso coração já está contaminado. Então cuide do seu coração. Cuide do coração lendo a palavra. Alimente o seu coração através da palavra. Obedeça ao Senhor. Obedeça os mandamentos que nós encontramos aqui. Obedeça os mandamentos que você vai encontrar em tantos outros textos da palavra de Deus. Obedecer aos mandamentos. Busque a humildade. Mateus 5:5, bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança, fazendo referência a Salmo 37:11. Bem-aventurado os humildes. Todos nós devemos buscar a humildade. Humildade não quer dizer ficar só andar cabisbaixo. Não é isso. Talvez uma outra palavra é uma vida piedosa. Uma vida em que você vai fazer a vontade de Deus. Uma vida de prática da palavra dele. Considerando os outros superiores a si mesmo. Tendo a mesma atitude de Cristo Jesus, que diz lá em Filipenses 2:5. Vamos buscar isso na nossa vida. Tem um exemplo que é muito interessante, de uma pessoa que viveu isso, de buscar ao Senhor, de fazer diferença até no meio em que vivia. Jonathan Edwards, o grande pregador do século XVIII, foi um dos grandes responsáveis pelo grande avivamento que ocorreu nos Estados Unidos em sua época. Parece que ele não era aquele pregador tão eloquente de
ficar pregando. Ele lia os seus sermões. Mas Deus usou grandemente a vida desse homem, que as pessoas foram tocadas e passaram a ter uma vida santa diante de Deus. Então esse homem, Al Sanders, em sua obra Crise na Moralidade, catalogou 567 descendentes de Max Jukes, um ateu que viveu no mesmo período de Jonathan Edwards. E ele fez o mesmo com 1.394 descendentes de Jonathan Edwards. As diferenças são impressionantes. Não sei se vai dar para ver aí. Max Jukes, esse ateu, viveu uma vida ímpia e casou-se com uma moça igualmente ímpia. E dentre as pessoas que resultaram dessa união, 310 morreram como indigentes, pobres. 150 foram criminosos, 7 se tornaram assassinos, 100 foram alcoólatras, e mais da metade das mulheres eram prostitutas. Esses seus 567 descendentes custaram aos cofres públicos dos Estados Unidos $1.250.000. Jonathan Edwards viveu na mesma época de Max Jukes, mas se casou com uma moça piedosa, crente. E foi feita uma investigação de 1.394 descendentes conhecidos de Jonathan Edwards. Desses 1.394, 15 se tornaram diretores de faculdades. 65 foram... Está um pouco diferente aí, tá? 65 foram professores de nível superior. 3 foram senadores dos Estados Unidos. 30 foram juízes. 100 foram advogados. 60 foram médicos. 75 foram oficiais do Exército e da Marinha Americana. 100 foram missionários e pregadores. 100 foram autores de renome. 1 foi vice-presidente dos Estados Unidos. 80 se tornaram funcionários públicos. 295 fizeram curso superior. E alguns desses, 1.394, outros desses, foram governadores de estados americanos e outros foram diplomatas. Seus descendentes não custaram nenhum centavo do Estado, do governo dos Estados Unidos. Eu acho que pelo contrário, trouxe lucro para os Estados Unidos. Provérbios 10, 7 diz o seguinte: a memória deixada pelos justos será uma bênção, mas o nome dos ímpios apodrecerá. O nome de Jonathan Edwards continua vivo, mas o nome deste ímpio não. A pessoa apenas fez uma pesquisa, e é aquela ideia que a gente viu lá no Salmo 37, 6. Ele deixará claro como a alvorada que você é justo, e como o sol do meio-dia que você é inocente. Então, Jonathan Edwards fez uma grande diferença na época que ele viveu, mas trouxe consequências muito positivas, trouxe resultados positivos para a nossa época também, porque nós lembramos desse homem, que foi um homem que trouxe um grande avivamento. Por quê? Porque ele cuidou do coração, obedeceu ao Senhor, buscou a humildade. E isso trouxe resultados positivos para a geração futura também. Então, como é que nós temos vivido hoje? Temos deixado a indignação tomar conta do nosso coração, deixando de cuidar do coração? Como que tem sido
a sua vida e a minha vida. Eu tenho obedecido de fato ao Senhor. Eu tenho buscado uma vida de piedade. Tenho buscado a humildade. Esses são grandes desafios. Esse Salmo 37, eu estava pensando em dar todo ele esta manhã, mas muito difícil. Tem vários detalhes aqui. Mas nós precisamos, meus irmãos, lembrar disso, de cuidar do nosso coração, de obedecer ao Senhor e de buscar a humildade. Vamos orar. Senhor, temos grandes desafios na nossa vida. Mas obrigado porque o Senhor é soberano. O Senhor está sempre pronto a nos ajudar nos momentos mais difíceis também. Obrigado pela Tua palavra, que nos ensina, que mostra aquilo que nós devemos fazer e até aquilo que nós não devemos fazer. Obrigado pelo exemplo também de tantas pessoas que obedeceram ao Senhor, cuidaram do coração, buscaram uma vida santa diante do Senhor. Pessoas como Jonathan Edwards, que obedeceram ao Senhor, seguiram, fizeram a Tua vontade, Pai. E que podemos ver resultados tão positivos na vida até dos seus descendentes também. Ó Deus, que possamos buscar fazer sempre a Tua vontade. E, ó Deus, se tiver alguém aqui que está lutando com isso, que o Senhor fale ao coração dessa pessoa. E para que ela busque ajuda, a fim de mudar e passar a cuidar do coração, fazendo a Tua vontade, Pai. Ajude, ó Deus, a todos nós, ajude esta igreja, a liderança desta igreja, para que conduza a todos os membros, segundo a Tua vontade também. Muito obrigado, porque temos no Senhor, podemos ter no Senhor confiança, podemos depositar no Senhor todos os nossos anseios, as nossas dúvidas, e podemos confiar plenamente em Ti, de que o Senhor está no controle de todas as coisas, Pai. Mesmo toda essa situação que o país atravessa de crise, mas o Senhor está no controle. E nos ajude a cada dia a andarmos segundo a Tua vontade também, observando sempre a Tua palavra. Dirija-nos neste dia e que lembremos sempre da Tua palavra. No nome de Jesus. Amém.